Bom dia, bom dia. Deixa eu arrumar aqui a nossa live. Nossa, meninas. Hoje eu acordei com o Tico e o Teco. Meio assim, né? Você acorda meio dormindo. Deixa eu ver que horas são aqui. 5:30 da manhã. Até você pegar o Tico, né? Entrar em conexão. A gente demora um pouquinho. Tudo bem com vocês? Como é que vocês foram no final? Tá vendo como é que tá o Tico? Como é que vocês foram durante a semana? Tudo bem? Tiveram uma semana legal, tranquila? E olha que hoje já é sexta de novo, né? Meu Deus, meninas, como tá passando rápido, rápido, rápido. A gente já tá aí, né? Em agosto, praticamente. Muito rápido. E me contem aí, contem pra mim aí como é que vocês foram durante a semana, se deu tudo certo, como é que foi a semana de vocês. Eu espero que tenha sido assim aquela semana maravilhosa. E então, o que nós vamos conversar hoje, meninas? Nós vamos dar continuidade. A semana passada a gente falou sobre gordura abdominal na menopausa. E aí muitas pessoas me mandaram mensagem para que eu desse mais dicas de alimentos que ajudam na gordura abdominal. Então hoje a gente vai falar sobre os alimentos, né? Então a gente falou a semana passada o que colabora para aumentar a gordura abdominal. Então a gente viu lá que uma noite sono, se eu não dormir direito, né, vai aumentar a gordura abdominal. Alimentação, alimentos errados, né, açúcar, gordura, vários alimentos. Bom dia, Wesley, bom dia, seja bem-vindo. Então a gente viu na semana passada que várias coisas colaboram para o aumento daquela gordura abdominal, né? O estresse, a falta de atividade física, intestino ruim, alimentos inflamatórios, alimentos errados que a gente come, né? Então a gente viu várias coisas que às vezes eu tô até fazendo uma dieta de fome, mas eu não emagreço, aquela gordura abdominal permanece. É a região preferida, normalmente quando a gente tá fazendo uma dieta, a gente percebe que ali na região abdominal é muito mais difícil perder, né? Porque é a região preferida de se alojar. Então eu fiz coisa errada, eu comi errado, né? Aonde que vai? Formou gordura, para onde que é a região preferida? É abdômen. Tá? Então a gente precisa ter estratégias, né? Estratégias aí para melhorar essa gordura que a gente sabe que não é fácil. E na menopausa a gente tem muito mais facilidade para aumentar essa gordura. É muito comum a gente falar, né? As minhas pacientes sempre falam: nossa, eu não tinha essa gordura, agora começou a aparecer. Então, mas além da menopausa, é esse conjunto. Então, eu tenho que aliar esse conjunto e tenho que regular os meus hormônios. Isso é fundamental. E assim, pensando assim no nosso dia a dia da alimentação, o que a gente tem que fazer para melhorar aí essa gordura abdominal? Então, o primeiro passo é a gente distribuir a alimentação. Então, por exemplo, se eu concentro a minha alimentação num dado momento, o que vai acontecer? Vai sobrar, né? Vai sobrar. Eu comi uma parte daquele alimento, vai para minha energia, para fazer, para nutriente, para fazer o meu coração funcionar corretamente, os meus hormônios, os meus neurotransmissores. Então, o meu corpo ele vai usar uma parte daquele alimento que eu comi, mas se eu exagerei, o que vai acontecer? Vai sobrar.
Aí o que o corpo faz quando sobra? Estoca. Então vamos estocar como gordura o que sobrou. E aí depois eu tenho que fazer todo um trabalho para, né, para queimar aquela gordura ali. Mas o que eu comi está estocado e a queima de gordura é muito mais difícil pra gente, né? Então é todo um trabalho. E às vezes eu fico, nossa, eu nem tô comendo, mas eu estou exagerando em determinadas refeições. Então o ideal é eu distribuir a minha alimentação ao longo do dia e não concentrar. E como que eu faço para ter um pouquinho mais de saciedade, né? Se eu não tô concentrando muito, porque falar bem a verdade, né, meninas? A vontade, quando a gente tá com fome, a vontade que a gente chega ali na refeição é de detonar tudo, né? É fazer um arrastão mesmo, comer mesmo, né? Porque comer é bom, comer é prazeroso. Então, se eu distribuir a minha refeição, né, ao longo do dia, eu vou gastar aquela energia ali. Eu tomei café, aí eu tenho até o meio da manhã vou trabalhar, vou fazer coisas, eu vou gastar, né? Então, como é que eu vou fazer para dar essa saciedade? Eu posso estar distribuindo na minha alimentação fibras de boa qualidade, então aveia, linhaça, psyllium, eu posso estar polvilhando numa fruta, eu posso estar colocando em cima de alimentos ou num shake, eu posso estar melhorando essa quantidade de fibras, que isso vai me dar uma saciedade em todas as minhas refeições. Eu posso melhorar o aporte proteico, isso é fundamental. Se eu quero mexer na gordura abdominal, eu tenho que ter um bom aporte proteico, eu tenho que ter proteína em todas as minhas refeições. Então, isso vai me dar saciedade e, ao mesmo tempo, eu vou regular hormônios, insulina, né? Porque se eu como, por exemplo, só carboidrato, eu cheguei de manhã e comi pão, manteiga com doce e café com leite e açúcar. Um exemplo que é a maioria do café das pessoas. Eu só comi carboidrato, então o que vai acontecer aí? Esse carboidrato vai chegar muito rápido na minha corrente sanguínea e aí essa glicose, né, que ele se transformou, ele não pode ficar ali porque é tóxico. O que o corpo vai fazer? Ele vai te defender, então ele vai estimular mais insulina para tirar aquela glicose dali. Só que como a minha base da minha alimentação é só carboidrato, eu estou estimulando o tempo todo carboidrato, insulina, carboidrato que se transforma em glicose, né? Então, glicose, insulina chegando. Então, essa insulina, ela tem o poder de te dar mais fome. Então, quanto mais excesso de glicose chega, mais fome você vai ter. E mais gordura na região abdominal. Então, vai formando aquela bola de neve. Eu vou formando aqueles pneuzinhos, as gordurinhas que a gente não quer. Então, eu preciso conciliar. Vamos trocar esse pão aí, né? Então, eu até posso comer o pão, não tem problema eu comer o pão, mas eu já fazer uns ovos mexidos ali para comer com esse pão, ou fazer um omelete, ou fazer uma panquequinha de farinha de amêndoa, de aveia, de outras fibras. Então, eu estou aí diminuindo o excesso de glicose que chega ali na minha corrente sanguínea. E automaticamente eu vou ter uma diminuição da insulina. E aí eu vou ter um equilíbrio. E aí eu não vou estar formando essa gordura. Eu vou ficar mais saciada. Então, o primeiro passo que eu tenho que pensar é isso. É fracionar a minha alimentação e colocar em todas as refeições fibras de boa qualidade, gordura de boa qualidade, proteína de boa qualidade e o carboidrato ali, mas não aquele exagero, um carboidrato do bem, não em grandes quantidades, né? Então, esse é o primeiro passo aí pra gente tá melhorando essa gordura abdominal. Aí a gente também tem alimentos que nos ajudam, sim, alimentos que nos ajudam nessa gordura que a gente vai somando daí. Então eu vou dar uma preferência aí para os peixes,
Por que os peixes, meninas? Porque os peixes, principalmente os peixes, os peixes ricos em ômega 3, então, por exemplo, salmão, a truta, atum, sardinha, né? Então, eles têm uma função muito importante aí, porque eles vão atuar no processo inflamatório. E o que é a gordura? A gordura está acontecendo um processo inflamatório. Então, quanto mais gordura eu tenho, mais inflamada eu estou. E quando a gente consome alimentos ricos em ômega 3, ou eu tomo ômega 3, ele vai ajudar nesse processo inflamatório aí. Então, menos gordura se formando também. Eu vou estar diminuindo a inflamação. Eu vou estar e como eu falei, colocando sempre proteína, né, nas minhas refeições. Por exemplo, um peixe pode ser, eu posso conciliar aí essa proteína. Pode ser um salmão, um atum, uma sardinha, uma truta. Eu vou estar melhorando. Aí nós temos também chás, né? Eu acho que até comentei no vídeo passado. Nós temos o chá verde que vai ajudar. O chá verde, ele vem da Camellia sinense, ele vai ter cafeína, ele tem propriedades termogênicas. Então, ele ajuda a aumentar o meu metabolismo para queima de gordura. Então, é interessante eu estar jogando aí ao longo do dia, tomando chá verde. O chá de hibisco também, ele tem essa propriedade, ele ajuda muito assim na compulsão alimentar, naquela ansiosidade, principalmente pelo doce, na retenção de líquido, e ele diminui o processo de adipogênese, né? Que é a formação de novos adipócitos, novas gorduras. Então, o hibisco, ele diminui isso. Porque quando você engorda, o que acontece? Nós temos a nossa célula, né? Célula de gordura. Eu engordei. Dessa célula vai sair o filhinho, vai sair o priminho, né? Vai sair a família, tá? Vai aumentando. À medida que eu tenho várias células de gordura, eu engordei, eu comi demais, eu engordei, essa célula, o que vai acontecer? Ela vai inchar, inchar. Ela não, e quando eu emagreço, o que vai acontecer com essa célula? Ela desincha, ela fica pequenininha, tá? Mas ela não desaparece, eu não tiro aquela célula, ela não some, ela só vai ficar murchinha, como se fosse uma bexiga murchinha. À medida que eu engordo, a célula incha, aí ela chega a um estado, aí ela começa a se dividir, sair novas células. Por isso que é legal a gente manter o nosso peso, porque se eu mantenho o peso, eu mantenho as células ali num determinado tamanho. Agora, se eu engordo, emagreço, eu vou estar inchando essa célula o tempo todo e multiplicando essa célula. E ela não vai desaparecer, ela só desincha, mas ela tá ali pronta para eu sair da regra, ela incha de novo. E daí se multiplica de novo, entendeu? Então, a gente vai tendo essa dificuldade maior aí para perda de peso. Então, o ideal é que eu emagreça e mantenha com atividade física, com uma alimentação controlada, né? Para que eu não fique aumentando essas células. E o chá de hibisco, ele ajuda aí, então, a não formar novos adipócitos, novas células. Além dessa retenção de líquido, que ele ajuda também na combustão do doce. Então, a gente tá usando chá verde, chá de hibisco ao longo do dia, vai ajudar sim. Aí a gente também tem alguns alimentos que a gente pode estar jogando aí na nossa alimentação. Por exemplo, canela. A canela, ela tem propriedades, ela vai ter uma ação em regular nossa insulina. Então, ela ajuda a regular a insulina, aquele excesso de insulina que tá chegando. O café. Então, voltando só na canela, eu posso estar distribuindo assim, até colocar num café, uma pitada, colocar em cima de uma fruta, né? A gente pode estar usando aí a canela dessa forma.
O café, né, como eu falei, tem propriedades termogênicas, só que a gente não pode exagerar, né, e nem ficar tomando ao longo do dia, senão vai afetar o nosso sono, mas ele também é um alimento legal aí. Eu posso, por exemplo, nesse café colocar canela, eu posso colocar cacau, eu posso jogar óleo de coco, que tem uma ação termogênica, né, eu posso fazer uma misturinha de manhã, eu vou treinar, por exemplo, eu posso estar fazendo essa misturinha e tomar, eu vou ter energia, eu vou ter compostos ali termogênico para essa queima de gordura também. Assim como o vinagre de maçã, né? Vinagre de maçã hoje tem muitos estudos mostrando. Eu posso ter o hábito de consumir uma colher de vinagre de maçã antes das minhas refeições. Então, isso vai ajudar a metabolizar menos aquele açúcar, aquela glicose, aquele carboidrato que eu consumi. Então, eu vou lá, puxa, hoje eu vou exagerar, eu vou ter aquele cafezão, né? Eu tomo minha vinagre de maçã. Eu faço todos os dias vinagre de maçã antes das refeições, porque eu vou metabolizar menos açúcar, menos glicose, menos carboidrato, aí e menos gordura. Então, ele ajuda muito, muito, e o vinagre de maçã ele tem muitos estudos. Eu posso também usar o limão, aí também vai ter a mesma ação aí do vinagre de maçã. E a gente tem também, meninas, o gengibre. O gengibre, ele é maravilhoso. Ele é considerado termogênico também. Então, eu posso estar usando o gengibre, por exemplo, num chá. Eu posso aquecer a água, jogar as lascas de gengibre ali, né? Eu só não posso deixar fervendo, senão eu vou perder as propriedades. Eu posso fazer o chá de gengibre, eu posso colocar lasquinhas de gengibre numa salada, na minha comida. Então dá para fazer assim várias coisas, num suco. Eu posso estar usando gengibre. Só não é legal usar à noite, porque para algumas pessoas ele pode afetar o sono. Ele deixa a gente mais ligado. Mas eu posso estar usando durante o dia o gengibre em tudo. E assim, o que os estudos mostram? Basta duas lasquinhas do gengibre, eu já vou ter essa propriedade, essa ação termogênica aí de queima de gordura. E é uma coisa simples e barata, né? Assim como a gente tem também a pimenta, então eu posso estar adicionando a pimenta em geral, a pimenta do reino, a pimenta, né, caiena, porque tem a capsaicina, e a capsaicina que tem essa ação aí termogênica, né? Mas então a pimenta, quando a gente come dá aquele calor, né? Então ela tem essa ação termogênica. Então não é um alimento que vai me dar, né, o milagre divino, mas é um conjunto da obra. Eu tô ali colocando. Bom dia, Gina, bom dia, seja bem-vinda. Então eu tô colocando ali uma pitadinha de pimenta ali, um pouquinho de gengibre ali, eu tomei uma xícara de chá de hibisco, eu usei o chá verde, eu melhorei a parte proteica na minha alimentação, entendeu? Então é um conjunto que eu vou jogando e isso vai me favorecendo aí nessa queima de gordura, nessa gordura abdominal. Eu posso também, que tem propriedades que ajudam também, são as frutas cítricas, né? Então, por exemplo, a laranja, tem a laranja amarga, tem uma ação na gordura, a cerola, o kiwi, aí vamos pensar, as frutas avermelhadas, todas as frutas avermelhadas têm compostos ali que também tem uma ação nessa gordura, a romã também tem uma ação na gordura, então tudo que for vermelho, tudo que for cítrico, né, o limão, a laranja, a pocã, vai ter essa ação aí também, ajudar a gente na queima de gordura, o abacaxi, eu melhoro enzimas digestivas, então se eu tô assim bem com as minhas enzimas, eu não vou ficar estufada, com aquele abdômen que vem né, que fica distendido, então porque eu tô tendo
tendo enzima para digerir, para quebrar aquele alimento que eu comi. Então é interessante aí as frutas cítricas, assim como os probióticos, né? Os probióticos, o que ele vai ter ação? Lá no nosso intestino. Então ele vai ajudar a ser a comidinha para as bactérias do bem. Então eu melhoro as bactérias do bem. E se eu melhoro as bactérias do bem, eu vou melhorar também. O meu intestino vai melhorar, vai funcionar todos os dias. Eu vou estar tendo essa população aumentada das bactérias do bem. Eu vou ter uma imunidade melhor, eu vou ter mais saúde. Então tudo vai melhorando, né? Se eu tenho bactérias do bem em ordem, elas numa maior proporção, digamos assim, né? Então a gente sabe que o intestino ele tem uma ligação muito grande com a gordura, com a formação de gordura. Se eu posso estar fazendo uma dieta de fome, mas eu tô com desbiose, com alterações dessas bactérias, eu não emagreço. Eu fico compulsiva, ansiosa e mais gordura, porque vai acontecer toda uma reação bioquímica lá dentro, formando mais gordura. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso ter um intestino de qualidade, um bom ambiente bacteriano. E aí a gente tem várias comidinhas que a gente pode dar para essas bactérias do bem. Então, por exemplo, kombucha, alimentos fermentados, vai ser interessante. O próprio gengibre vai ajudar aí também. A biomassa da banana verde, chucrute, tudo coisas que são fermentativas, né? Ajuda. Um iogurte natural para quem pode consumir iogurte, não é intolerante. Evitar álcool, por exemplo, o álcool ele vai depletar, ele mata as bactérias do bem. Então, evitar álcool, refrigerantes, né? Açúcar, evitar esses alimentos e colocar os alimentos do bem. Então, por exemplo, as frutas, os vegetais, as fibras, tudo isso é comida para as bactérias do bem, para que eu mantenha uma maior população dessas bactérias. Então, por isso que a gente fala que queimar gordura é um conjunto, não é uma coisa que vai ter o milagre divino. Assim como, por exemplo, as gorduras do bem, né? As gorduras boas, elas também vão colaborar aí para essa gordura abdominal. Então, por exemplo, os azeites de oliva, o óleo do abacate, óleo de semente de abóbora, né? Então são óleos, hoje tem até óleo de maracujá. Então esses óleos naturais aí, extraídos dos alimentos, eles têm compostos ativos que também vai colaborar para melhora aí da gordura abdominal. Então são gorduras que a gente consome do bem, que a gente fala, gorduras boas. E quando a gente pensa lá, por exemplo, intestino, né? Uma coisa para a gente recuperar a mucosa, né? Porque o intestino, o nosso trato gastrointestinal, ele tá ligado desde a boca até o ânus. Então a gente precisa melhorar todo o trato gastrointestinal. Então, um dos aminoácidos que é muito interessante, que ajuda muito, é a glutamina. A glutamina, ela faz recuperação de mucosa, ela atua na nossa imunidade. Maria, bom dia a todos os madrugueiros aí, né, cedinho, acordando. Então, eu tava falando, né, da glutamina. A glutamina, ela faz uma recuperação lá da nossa mucosa gástrica, desde a boca até o ânus. Então, é interessante aí, porque quando a gente vai ficando com uma alteração de bactérias ruins, a gente vai ficando, como se fosse um tecido esgarçado. Então, ele vai tendo buracos no meio do caminho, né, e isso passa substâncias não desejadas lá para nossa corrente sanguínea, que não é legal. Então eu preciso fechar o buraco, né? Deixar esse tecido forte. E aí uma das coisas que fazem essa recuperação é a glutamina. Então a glutamina é um aminoácido interessante para a gente recuperar, assim como ela também vai ajudar na imunidade nossa, né? Tem vários estudos aí. A gente tem também, vamos pensar aí também na creatina. A creatina, ela é excelente, porque a creatina a gente dá até para bebê, né? Então ela é um aminoácido
muito interessante para fazer recuperação do nosso corpo, para energia, para a parte de cognição que na menopausa vai caindo, para as doenças cardiovasculares e para atividade física, para ganho de massa. Então, quando eu uso a creatina e vou treinar, eu vou ter muito mais energia ali para desenvolver aquela atividade. Então, quando eu tomo a creatina, eu vou fazer um peso, né, no braço, eu vou pegar muito mais peso, eu vou repetir muito mais aquele exercício, eu vou ter um desempenho melhor. E se eu tenho um desempenho melhor, eu vou melhorar a minha massa magra. Se eu melhorei a minha massa, eu vou melhorar aquela camada de gordura. Então, aquela camada de gordura, eu vou dando espaço para aquela massa, né? Então, os exercícios, eles vão ajudar aí nessa queima de gordura como um todo. E a creatina vai ajudar aí, tá? Então, eu posso estar usando, e o ideal é sempre que eu use com carboidrato junto. Então, misturado num suco ou misturado no whey, que vai ter um pouquinho de carboidrato, para que eu tenha uma melhor absorção. Não tomar ela sozinha sem o carbo, né? Porque aí eu não vou ter uma absorção adequada dela. Aí a gente vai ter, então, assim, como eu falei, a creatina, que também é um aliado aí quando se pensa em gordura abdominal. Aí o whey protein ele é interessante porque ele pode substituir a nossa... Porque assim, ó, vamos pensar, na menopausa, tudo vai caindo, né? A gente vai entrando em uma flacidez, a gente vai tendo uma diminuição aí de tudo, a pele cai, enfim, a flacidez vem como um todo. E isso tá ligado com a diminuição dos aminoácidos, das proteínas da dieta. Então, na menopausa, a gente precisa dar uma atenção muito maior para a quantidade de proteína da dieta. Então, a gente faz um cálculo, pega o peso, multiplica ali uma quantidade. Então, por exemplo, se eu faço musculação, né? Eu tenho que multiplicar aí 1,8, 1,2 vezes o meu peso, que vai dar um total de gramas de proteína que eu tenho que consumir ao dia, né? E essa quantidade de proteína ao dia não é fácil atingir. Se eu tenho uma boa cota de proteína, eu vou ficar mais saciada, eu vou ter aminoácidos para ajudar no cabelo, na unha, na reconstrução do meu corpo, vai ajudar aí no colágeno, vai ajudar a reconstruir no olho, no rim, no intestino, para tudo eu preciso de aminoácidos. Então eu preciso dar um aporte maior aí de proteína, porque senão começa tudo cair, tudo desmoronar. Então o meu corpo ele precisa, como a proteína é como se fosse o cimento do nosso corpo, para manter ali unido, né, coladinho, não despencar. Então esse aporte é muito importante. E quando eu coloco um aporte maior de proteína, eu vou ter mais saciedade também. Isso vai ajudar na gordura. Então eu preciso estar colocando. E muitas vezes na alimentação, às vezes a gente não consegue estar colocando a proteína somente da dieta. Às vezes não dá. Vamos pensar aqui, meninas, ó, um ovo, imagine que eu tenho que consumir aí 100 gramas de proteína, que é mais ou menos a minha cota. Vamos imaginar, um ovo tem 6 gramas de proteína. Um bife, uma carne de boi tem 100 gramas, em média 25 gramas. Então, a gente olha o quanto que a gente tem que se preocupar e tá comendo ao longo da nossa dieta de proteína aí, né? E às vezes a gente não consome, não dá para chegar lá, digamos, nos 100 gramas. E aí eu preciso ter um complemento. Então o whey, ele pode ser um complemento legal para a gente estar colocando na dieta para atingir essa cota de proteína dia que a gente precisa. E como eu falei, na menopausa a gente precisa prestar atenção nisso,
porque senão desmorona tudo, começa a cair numa velocidade muito rápida, que é o que a gente não quer. E aí, se eu estou bem com esses aminoácidos, estou bem de proteína, eu vou ter eu não vou ter aquela flacidez, né, na barriga, na pele, então eu vou melhorar isso. Então isso colabora também pra gente ir melhorando essa gordura abdominal. A gente tem também um aminoácido que chama-se L-carnitina. A L-carnitina é um transportador da gordura nossa. Então, eu também preciso estar bem com ela. Então, eu posso estar tomando, né, a L-carnitina. Aí, ela também vai ajudar. Por ela ser um transportador de gordura, eu queimo a gordura e aí tem o transportador que leva essa gordura para ser eliminada. Então, eu preciso estar bem de L-carnitina. Então, quando eu tomo a L-carnitina em forma de suplemento, vai me ajudar também aí nessa gordura. E aí a gente precisa, né, pensar, como eu falei lá no nossa primeira live da sexta-feira, a gente precisa cuidar do cortisol, né? Então, se eu estou estressada, eu vou aumentar mais gordura abdominal. Então, cuidar com estresse, comer alimentos bons pro cortisol, né? Então, por exemplo, abacate é interessante pro cortisol, a L-teanina que vem do chá verde é interessante, a unha de gato é um chá que é interessante também para o cortisol. Então eu tenho que estar usando esses alimentos, claro, monitorar esse meu estresse, né? E o que não pode faltar? Hidratação, água, né? Água muito importante aí eu ter um bom estoque de água e tá tomando, né, ao longo do dia, ter uma boa hidratação. Isso também vai ser muito importante. E o que mais, meninas, que não pode faltar? Claro que atividade física, né? Então eu preciso também queimar essa gordura em excesso em atividade física. Claro que fazer abdominal vai ajudar a queimar a gordura, ele não vai ser o salvador da pátria. Eu tenho o que vai queimar a gordura? É a alimentação. Só que eu preciso aliar a alimentação e a atividade física, né? Para que eu não adianta eu tenho ali um monte de gordura para ser queimada, mas eu não tô com o corpo acelerado para queimar, para levar pro forno. Então eu preciso fazer atividade física também. E aí, o que mais que a gente tem hoje, assim, no mercado? Claro que tem várias coisas, né? Mas eu tô falando de coisas mais simples, coisas mais fáceis que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. Hoje a gente tem também as enzimas, né? Enzimas que são enzimas termogênicas, a base de L-carnitina, a base de ativos, né? Que são ativos que tem ali, que você injeta na gordura, né? Você pega ali um montantinho da gordura, ali da barriga e vai injetando ali para acelerar aquela queima de gordura. Só que o que é muito comum que a gente vê na prática, meninas? Eu tô usando enzima, então eu posso comer, eu posso beber, eu nem vou treinar hoje porque a enzima tá resolvendo o problema. Longo engano, eu só tô gastando dinheiro à toa. As enzimas, elas ajudam demais, funciona pra caramba. Só que eu preciso estar linkado com essas enzimas a dieta e atividade física. Porque quando eu aplico essas enzimas, eu preciso depois me exercitar para gerar aquele calor ali, porque digamos assim, eu apliquei enzima, derreteu a gordura, essa gordura vai lá para nossa corrente sanguínea para ser eliminada. Só que para ela ser eliminada, ela precisa do calor, ela precisa do exercício para dar continuidade. Se chegou ali essa gordura, não tem o estímulo do exercício, o que vai acontecer? O corpo ele recicla essa gordura de novo. Aí ele pode levar essa gordura para o teu colesterol, aumentar o colesterol, triglicerídeos, coração, fígado. Eu posso jogar essa gordura para outros lugares e aí me prejudicar, não ser uma coisa boa.
Então, as enzimas, elas são fantásticas, ajudam a queimar a gordura, sim, mas eu tenho que aliar a dieta e a atividade física. Então, por exemplo, lá na clínica, a gente faz as enzimas, mas esse paciente, eu tenho que ter uma boa conversa com esse paciente para que ele faça tudo certinho. Não adianta ele só ir ali aplicar, porque a gente gosta do conforto, né? A gente gosta de tudo que é fácil. Então, e não fazer nada. Ele pode ter prejuízo, ele pode piorar, pode aumentar o colesterol dele, por exemplo, tá? Então, é interessante eu usar as enzimas, mas eu ter uma dieta, eu fazer exercício, para que eu dê continuidade na eliminação dessa gordura, porque ela não vai evaporar dali, ela só vai sair daquela gordura abdominal, daquele cantinho, mas ela pode ir para outro lugar. E aí eu não tenho resultado se eu não fizer exercício. Então, a outra coisa que pode ajudar também, manter o abdômen contraído. O que a gente faz? A tendência da gente é soltar, né, o abdômen. Então, eu manter postura, né? Eu ficar com uma postura ereta, manter o abdômen contraído, porque é a musculatura ali que tá contraindo. Então, isso também vai ajudar, né, a manter esse abdômen ali contraído. À medida que ele tá naquela contração, ele também vai ajudar ali a manter aquele abdômen mais firme, né? Isso também ajuda. Claro, como eu falei, não é uma coisa, meninas, é o conjunto da obra pra gente ajudar aí nessa queima de gordura, para aquela gordura ali do abdômen saindo. Porque a gordura do abdômen é a última coisa que acontece, né? Eu emagreço, quando a gente faz dieta, o que acontece? O rosto, né? O que a gente não quer que perca, né? O que a gente não quer que diminua é a gordura do rosto. E a primeira coisa que a gente percebe é o rosto. Aí depois vai perdendo e a barriguinha tá ali, né? Então essa gordurinha ela é difícil. Mas se eu adequar aí a minha alimentação, fazer esse joguinho que eu falei para vocês, aumentar a proteína, não ficar comendo. Então, por exemplo, eu fui numa balada e tomei álcool, cerveja, vinho. Então, o álcool é gordura na veia, como se eu estivesse injetando assim açúcar ali na veia. Eu vou aumentar muito a insulina. E se eu aumento a insulina, é gordura direto na barriga. Então, eu tô lá fazendo uma dieta de fome, mas eu tô tomando álcool. Não vai adiantar. Eu vou estar tirando um lugar e colocando no outro, eu vou aumentar a gordura do mesmo jeito. Então, é o conjunto. Eu tenho que realmente tirar álcool, colocar proteína em todas as refeições, distribuir a minha refeição e colocar esses alimentozinhos aí que vai ter essa ação, um chazinho, essas coisas que vão me ajudar aí no dia a dia na queima de gordura. Então fica aí essas dicas para vocês aí estarem fazendo coisinhas fáceis que funcionam, que dá muito certo, sem precisar fazer grandes coisas, que ajuda demais aí a gente queimar a gordurinha, aquela gordurinha ali da barriga. Tá bom, meninas? Então, vamos que vamos curtir aí nossa sexta-feira. Maria, bom dia, meu amor, bom dia. E um bom dia aí para todos vocês que estão aqui, né? E vamos que vamos fazer a nosso fim de semana maravilhoso, né? Um final de semana muito, muito legal, né? Para todos nós. E um início de semana divino, né? Então é o dia, eu sempre falo que o dia é a gente que faz. Então bora lá, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas. Agora eu vou fazer o cafezão do maridão, vou treinar, né? Eu amo treinar de manhã e eu gosto muito e eu tenho uma prática. E treino é prática, gente. É focar, é todos os dias, é focar naquilo e se colocar em primeiro lugar sempre, né? Porque senão, se você começa, não, eu vou treinar, mas agora não vai dar, agora não sei o que, arrumar desculpa. Então eu tenho uma disciplina comigo, eu em primeiro lugar, né? Depois eu vou fazer as outras coisas. Então, exercício para mim é prioridade, né? Porque na menopausa, meninas, a gente não pode brincar não com a saúde. A gente tem que se cuidar para que a gente fique bem, para que a gente passe, todo esse momento
momento que a gente tá passando, que é pro resto da vida, daqui pra frente, é bem, né? Porque a menopausa a gente sabe que não é vida, né? Que a gente tem vários problemas que acontecem. E aí a gente precisa armar estratégia para passar bem, para ficar bem com ela. E se você armar estratégia, se cuidar com a sua alimentação, com a atividade física, com a sua cabeça, né? Tiver tudo isso certinho, você é a melhor fase da vida, né? Mas você precisa se colocar em primeiro lugar, tá bom? Então, bora lá, vamos se cuidar, vamos se colocar em primeiro lugar, vamos cuidar da nossa alimentação, que é fundamental, e vamos que vamos. Então, uma ótima sexta para vocês, como eu falei, sextou, então vamos curtir essa sexta-feira e um excelente final de semana aí para todos vocês, e vamos que vamos. Beijo, 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 beijo. Beijo para todo mundo.